Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir a chamada lei dos cossenos. Nós vamos utilizar a lei dos cossenos para entender como a gente consegue fazer a soma entre dois vetores. E nós vamos ver que o resultado da soma de dois vetores é diferente de você somar escalares. Quando você tem dois escalares, você consegue simplesmente fazer a soma direta entre eles. Por exemplo, se você tem uma massa de 2 kg e uma outra massa de 5 kg, a soma dessas duas massas será de 7 kg. Simples, porque a massa é um escalar. Agora, quando nós tratamos de vetores, o resultado pode ser diferente de 7. Por exemplo, vamos supor que você se desloque 7 km para o leste e depois 2 km para o norte. O resultado não será 9 km, porque agora nós temos uma grandeza vetorial. O deslocamento é uma grandeza vetorial, então nós precisamos ter mais cuidado na hora de fazer a soma entre vetores. Portanto, a soma de 3 mais 5 nem sempre será igual a 8. Se estamos falando de escalares, ok, mas se nós estamos falando de vetores, o resultado precisa levar em consideração também a orientação. E é isso que nós vamos discutir na aula de hoje de uma forma experimental. Nós vamos ver aqui como a gente consegue fazer medidas e comparar os nossos resultados. Então, para discutir a lei dos cossenos, nós vamos utilizar 5 vetores. Nós temos aqui um vetor L, que é o vetor laranja, o vetor V, que é o vetor verde, M, que é o vetor magenta, A é o vetor azul e C é o vetor cinza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro determinar o módulo desses vetores, o comprimento do vetor L, comprimento do vetor verde, magenta e assim por diante. Para isso, nós vamos utilizar alguns instrumentos de medida que eu já vou apresentar para vocês. Então, os instrumentos de medidas que nós vamos utilizar são uma régua e um transferidor. A régua nós vamos usar para medir o comprimento dos vetores e o transferidor para a gente medir o ângulo entre vetores. Nós temos aqui umas linhas auxiliares que nós vamos utilizar para completar o paralelogramo e utilizar a regra do paralelogramo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é medir o comprimento desses vetores. Então, nós temos aqui o vetor verde, então vamos medir o comprimento desse vetor. Então, fazendo aqui uma medida, vou ampliar um pouco. Nós observamos que o vetor verde ele vale 5 centímetros. Nós temos o vetor laranja, então vamos medir aqui o comprimento do vetor laranja. Nós conseguimos observar que o vetor laranja vale 5,5 centímetros. Então aqui 5 e ele está exatamente aqui na metade. Nós temos o vetor magenta e o vetor azul. Já deixa eu aproveitar e medir o vetor azul. Então, o vetor azul vale 4,4 centímetros. Nós temos também o vetor magenta. Então, anotem ali, o vetor magenta vale 2,3 centímetros, né? Então, 1, 2, 3, 2,3 centímetros. E, finalmente, o vetor cinza. Então, o vetor cinza vale 4,567, aproximadamente 4,8 centímetros, né? Então, vamos ampliar aqui um pouco para a gente conseguir medir. Então, 4,5, 6, 7, 8. 4,8 centímetros.
Então, temos aí o comprimento dos vetores. Vamos lá voltar para as anotações. Então, L vale 5,5 centímetros. O verde, o módulo vale 5,0 centímetros. O magenta tem módulo 2,3 centímetros. O azul, 4,4 centímetros. E o cinza, 4,8 centímetros. Certo. Agora, como é que a gente consegue fazer a soma entre esses dois vetores? Então, para isso, nós vamos fazer aqui alguns exemplos. São 3 exemplos no total. Então, no exemplo A, nós vamos ter o vetor laranja, a soma do vetor laranja com o vetor azul. E essa soma nós vamos chamar de R, que é o vetor resultante. Para determinar o módulo de R, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, que diz que C ao quadrado vai ser igual a quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre esses dois vetores, que nós vamos precisar medir. E para isso nós vamos utilizar o transferidor lá no nosso experimento. Então aqui eu não vou deduzir a lei dos cossenos. Isso eu vou fazer num outro vídeo, em algum outro momento. Mas a gente vai apenas entender, compreender aí como aplicar essa lei para determinar o módulo dos vetores. Então, quando eu substituo o Azinho pelo L e o B pelo A maiúsculo, nós podemos calcular o módulo de R. Então, vai ficar R quadrado igual a L quadrado mais A quadrado mais 2 vezes L vezes A vezes o cosseno de alfa. Eu vou precisar desse ângulo. Vamos ver quanto vale o alfa. Então, o alfa, vamos voltar lá para as nossas medições. Então, vamos pegar o vetor laranja e o vetor azul e vamos fazer a soma desses dois vetores. Então, temos aqui os dois vetores. Eu preciso do ângulo entre esses dois vetores. Para isso, eu vou utilizar o transferidor. Então, vamos pegar aqui o transferidor. Aqui, ó. Então, temos aqui esse ângulo, veja, aqui vale 10 graus, 20, 30, portanto, aproximadamente 35 graus. Então, o ângulo entre esses dois vetores vale 35. Vamos lá voltar para a nota de aula e calcular agora o módulo do vetor resultante. Então, o ângulo vale 35 graus, então R quadrado vai ser igual a L quadrado, nós já medimos o L, 5,5, mais A vale, nós temos aqui o azul, né? Vale 4,4, então 4,4 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 5,5, vezes 4,4, vezes o cosseno de 35 graus. Então, agora, nós precisamos fazer aí esse cálculo. Então, agora, né, nós vamos fazer esse cálculo. 5,5 elevado ao quadrado, mais 4,4 ao quadrado, mais 2 vezes 5,5 vezes 4,4 vezes o cosseno de 35 graus. Temos aqui o resultado 90,15. Vou tirar a raiz e chego em 9,4. Portanto, o comprimento desse vetor, ou seja, o módulo de R, será de 9,4 centímetros. Agora, vamos voltar lá para o nosso experimento e medir o comprimento do vetor resultante e ver se o resultado vai dar aí um 9,4. Então, como é que eu determino agora o vetor resultante? Eu vou pegar aqui uma linha paralela ao vetor laranja e colocar na extremidade do vetor azul. Aí eu vou pegar uma linha paralela ao vetor azul e colocar na extremidade do vetor laranja.
E o vetor resultante, ele vai da origem dos vetores até a extremidade, até o cruzamento das linhas, né? Então, ela vai até o ponto de cruzamento das linhas. Então, temos aqui o vetor resultante. Vamos ver aqui se ajustar direitinho. Vamos ampliar aqui para ver. Ok, tá mais ou menos ali localizado. Agora, a gente simplesmente vai fazer a medida do comprimento desse vetor. Então, vamos lá medir aqui o comprimento do vetor. Vamos ampliar aqui para ver. Então, veja que vai dar 9,1234. Comprimento do vetor, 9,4. Exatamente como nós havíamos calculado. Então, o primeiro exemplo, nós vimos que o resultado aqui da medida, né, o resultado experimental, ele coincide com o cálculo. Então, vamos lá voltar para as anotações. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o vetor magenta e o vetor verde, que vocês estão vendo aqui. Então, o vetor magenta, ele tem um módulo que vale 2,3 centímetros. E o vetor azul, o vetor verde, na verdade, vale 5 centímetros. Então, vamos lá somar aí esses dois vetores. Para isso também a gente precisa do ângulo entre esses dois vetores. E aqui é muito claro, o ângulo entre os dois vetores vale 90 graus. Então, aplicando a regra, a lei dos cossenos, né? Nós vamos ter aqui que r ao quadrado vai ser igual a m quadrado mais v quadrado mais 2 vezes m vezes v vezes o cosseno de alfa. Só que alfa vale 90. Então, aqui nós vamos ter r quadrado igual a m, que vale 2,3 elevado ao quadrado, mais o verde vale 5 centímetros, né? Então, é elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2,3 vezes o verde, que é 5 centímetros, vezes o cosseno de 90 graus. Nós sabemos que cosseno de 90 é zero, então todo esse termo aqui dá zero. Então, nós vamos ter simplesmente que r quadrado vai ser igual a 2,3 ao quadrado mais 5,0 ao quadrado. Isso aqui é exatamente o teorema de Pitágoras, né? E aí, fazendo agora esse cálculo, nós vamos ter como resultado, vamos ter então 2,3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E aí eu preciso tirar a raiz desse valor. Chegamos aqui em 5,5. Então, o módulo de R vale 5,5. Ou seja, R vai ser aproximadamente 5,5 centímetros. Vamos lá voltar para o experimento e fazer essa medida. Então, eu tenho aqui o vetor magenta e o vetor verde. Eles fazem aqui um ângulo de 90 graus. Então, é bastante fácil da gente fazer essa medida, né? Então, a gente já vai ver que vai dar os 90 graus. Vamos colocar aqui só para conferir, tá? Então, claro que a gente já observando, a gente já vai ver que vai dar 90, né? Ó, aqui está o 0, 10, 20, 30, chega lá no 90 graus, como vocês estão vendo aqui, ó. Colocar mais no meio, aqui dá 90. Certo, então, utilizando a regra do paralelogramo, vou pegar aqui a linha magenta, colocar na extremidade do vetor verde, e aí eu vou pegar a linha verde, que é paralela ao vetor verde, né? E colocar na extremidade do vetor magenta. O vetor resultante, vou pegar aqui esse vetor preto e vou colocar aqui a origem do vetor lá na origem dos vetores, e aqui a extremidade vai ficar no ponto de cruzamento das linhas. Aqui está. Agora eu vou fazer a medida com a régua. A gente lembra que o cálculo deu 5,5 centímetros, então vamos ver aqui
se a gente consegue um resultado aproximadamente de 5,5. Então, olha lá, vamos medir aqui certinho, vamos ampliar um pouco, ok? Veja que vai dar 5 centímetros aqui, ó, 5,5 centímetros, né? Deu aproximadamente aqui 5,5, ó, vou colocar aqui posicionar um pouco melhor as linhas, tá vendo? Então, chegou aqui no resultado de aproximadamente 5,5, resultado experimental. Certo, agora nós vamos ver o terceiro exemplo, que é esse aqui, ó, onde eu tenho o vetor cinza e o vetor verde. Aí eu vou precisar determinar o ângulo entre esses dois vetores, que é esse ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar esse ângulo. Vamos lá voltar para o nosso experimento. Certo, então agora a gente vai fazer a medida do ângulo entre o vetor verde e o vetor cinza. Então vamos pegar aqui o nosso transferidor, vamos posicioná-lo bem certinho, corretamente aqui. Vamos ampliar um pouco. Aqui está. Vamos melhorar um pouco aqui a nossa medida. Assim, ok. Então nós vamos ver aqui que nós medimos a partir do vetor verde, né? Então 10, 20, 30 e assim por diante aqui, 70, 90, 100, 110, 120. 120, aí a gente está vendo aqui a pontinha, né? Aqui vem 120, 121, 122, 123, 124, aproximadamente 124 graus. Então, esse aqui é o ângulo entre os dois vetores. Então, alfa vale 124 graus. Logo, nós podemos calcular agora o módulo desse vetor. Ou seja, o módulo do vetor resultante vai ser c ao quadrado, eu preciso do módulo de c. Módulo de c vale 4,8 e o módulo do vetor verde vale 5,0, né? Então, vamos lá. C vale 4,8 elevado ao quadrado, mais 5,0 ao quadrado, mais 2 vezes 4,8 vezes 5,0 vezes o cosseno de 124 graus, certo? Agora, vamos fazer esse cálculo. Então, vai ficar 4,8 ao quadrado, mais 25, né, que é 5 ao quadrado, mais 2 vezes 4,8 vezes 5 vezes cosseno de 124 graus. Aqui está, deu 21,19. Eu preciso tirar a raiz disso aqui para determinar o módulo. Então, vai ser a raiz de 21,19 e o resultado vai dar 4,6. Então, 4,6. Ou seja, vamos anotar aqui o módulo de R igual a 4,6 centímetros. Então, vamos conferir com o resultado medido. Então, aqui nós temos os dois vetores. Então, eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Então, vou pegar a linha cinza, que está paralelo ao vetor cinza, e colocar na extremidade do vetor verde. Aí eu vou pegar a linha verde, que está aqui paralela ao vetor verde, vou colocar lá na extremidade do vetor cinza, aí forma um paralelogramo. Agora eu vou determinar o vetor resultante. Ora, o vetor resultante, ele vai da origem dos vetores até o ponto de cruzamento das linhas. Então,
Ok. Agora nós vamos fazer a medida. Então, como é que vai ficar aqui essa medida? Vamos pegar a régua, colocar aqui e fazer a medida. Aqui está. Então, olhando com mais atenção, vamos ver quanto é que deu. Aqui 4,5, 4,6 centímetros, né? 4,5 aqui o risco maior, 4,6. Então, chegamos exatamente no resultado calculado, de 4,6 centímetros. Então, veja que a regra do paralelogramo pode ser usada, né, para a gente determinar aqui esse vetor resultante, e aí eu utilizo a lei dos cossenos para determinar o módulo do vetor resultante, o comprimento, e eu consigo usar uma régua para conferir aqui esse resultado. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vimos como utilizar a lei dos cossenos para calcular o módulo de um vetor resultante, ou seja, o módulo da soma entre dois vetores. Nós vimos que para isso nós precisávamos do módulo de cada um dos vetores e também do ângulo entre esses vetores. Nós conseguimos fazer isso utilizando uma régua para medir o comprimento e o ângulo foi medido com um transferidor. E aí nós observamos que os resultados eles eram coincidentes. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até um próximo vídeo e um grande abraço.